Vamos então os capítulos 40, 41 e 42. Capítulo 40, a condição humana. Fadiga, trabalho, esforço, a luta do dia a dia, né? Você chega à noite, você está cansado, fadigado, exausto, vai deitar e pode parecer que o autor está colocando a vida como uma coisa muito cansativa, muito desanimada, a pessoa vive só para trabalhar. Não é bem esse o objetivo de Ben Sirá. Ele vai mostrar que nós devemos suportar tudo como desenho e vontade de Deus. Procurar conhecer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, e no final do dia, quando estivermos cansados do trabalho, da fadiga, olhar para trás e ter a certeza que fizemos aquilo que Deus esperou de nós. E essa fadiga, esse cansaço, vai trazer um consolo de ter feito aquilo que Deus esperava de nós. E aí sim, encontramos o sentido também para as lutas do dia a dia. Depois, a partir do versículo 18, doce a vida do operário que se basta a si próprio, vivendo assim encontrará um tesouro. Então ele vai, mais uma vez, valorizar a questão do trabalho, e aqui, a partir do capítulo 18, ele vai usar uma técnica para ensinar e aprender a sabedoria, né? E cada versículo ele vai colocar ele vai propor a bondade e vantagem de uma série de coisas para a gente olhar para o lado bom das coisas. Não ficar só naquela coisa negativa e ficar só se maldizendo, murmurando e não vivendo a própria vida. E a partir do versículo 29, ele vai falar sobre a esmola. Meu filho, não leves nunca uma vida de mendigo, pois mais vale morrer que mendigar. Então, lutar para ter uma vida melhor, não se acomodar. Se você vive numa situação de mendicância, né, porque não conseguiu trabalho, porque lutou e não conseguiu, porque as coisas não deram certo, não pode desanimar e nunca se acomodar com essa situação. Sempre o que Paulo vai dizer depois, né, não se conformar com isso, mas transformar a realidade. No início do capítulo 41, ele vai retomar o tema sobre a morte. Ó morte, como tua lembrança é amarga, diz o versículo 1. Ele vai dizer que é negativo para o homem que vive bem e é positivo para o homem que vive mal, como a morte fosse um alívio. Na verdade, Ben Sirá, ele vai dizer que não devemos ter nenhum temor à morte, visto que ela é inevitável para todos. Não pode ter medo da morte. O que nós devemos ter presente é fazer a vontade de Deus, porque fazendo a vontade de Deus, a morte é mais um passo, a morte não é o fim. Então, o sentido de eternidade já estava presente no pensamento de Ben Sirá. Depois, a partir do versículo 17, ele vai falar sobre a vergonha, a verdadeira e falsa vergonha. E ele vai ligar sempre a vergonha a comportamentos ético e moral do indivíduo, aquilo que não condiz com a vontade de Deus, dentro da ética e dentro da moral. E ao mesmo tempo, ao passo que o contrário disso é o cumprimento da lei do Senhor e a prática da justiça. Capítulo 42 vai continuar com o tema da vergonha, da verdadeira e falsa vergonha. E aí eu vou repetir o que eu falei anteriormente. Ela está sempre ligada ao comportamento ético e moral do indivíduo. Então são questões éticas e morais que o indivíduo vive uma vergonha quando ele não cumpre aquilo que é a vontade de Deus. E ele vai dizer que os motivos que não devem produzir vergonha é quando a pessoa cumpre a lei do Senhor e quando a pessoa pratica a justiça. Depois, a partir do versículo 9, como cuidar de uma filha. Aí eu vou lembrar você que é um contexto patriarcal. Ele vai colocar sempre as decisões da mulher, né? Está sempre ligada ao pai. Enquanto ela está em casa, é o pai que controla. Então o pai tem que ter cuidado, porque qualquer coisa que a filha faz é vergonha para ele. Depois que ela casa, se torna vergonha para o marido.
Mas vamos lembrar que era uma sociedade patriarcal. Já no Novo Testamento, Jesus já muda um pouco isso, mostrando que a mulher, ela tem decisão própria, ela tem vontade própria, e nós vamos ver o papel das mulheres, a partir da Virgem Maria, das mulheres no papel da evangelização. E aí ele termina o capítulo 42 com um belíssimo e longo hino à natureza e à história. Esse hino vai continuar também no capítulo 43. O tema da introdução do hino é o Criador, Deus que é criador de todas as coisas. E a harmonia e beleza da criação são motivos para louvar e bendizer o Senhor. Assim, nós terminamos esse bloco do capítulo 41, 42 e 43, pedindo a Deus, aliás, capítulo 40, 41, 41 e 42, pedindo a Deus uma bênção muito especial sobre você, sobre a tua família, para que você continue lendo, aprendendo e praticando a palavra de Deus. O Senhor esteja convosco, dê sobre vós e para as vossas famílias as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.